Olá, queridos ouvintes. Aqui quem está falando é o Vitor. Eu sou pesquisador da área de saúde e minha formação se deu em musicoterapia, psicanálise, tá? E no momento eu sou aluno do curso de especialização em ciência, arte e cultura na saúde. E eu resolvi fazer esse canal aqui para estar em diálogo com vocês, meus ouvintes queridos, e trazer inquietações e ao mesmo tempo também aprofundamentos do meu estudo dentro desse aspecto da saúde, tá? Eu tenho lido alguns textos, que eu tenho preparado um seminário por semana e também outros textos de estudo, e eu gostaria então de compartilhar com vocês e que a gente pudesse conversar, enfim, se tivesse alguma dúvida, se tivesse também alguma sugestão, a gente pudesse estar criando esse canal para a gente estar aprofundando certos tópicos e também conversando, dialogando, tá? Então, eu vou trazer hoje para vocês um texto que é um clássico da saúde pública da Dina Cserezina, chamado O Conceito de Saúde e a Diferença entre Promoção e Prevenção. Tá? Esse texto, então, é uma versão revisada e atualizada do artigo em inglês The Concept of Health and the Difference Between Promotion and Prevention, que foi publicado no Caderno de Saúde Pública em 1999, e esse texto, então, foi publicado em 2003, tá? Você pode achar pelo nome de Promoção de Saúde, Conceitos, Reflexões e Tendências, pela editora da Fiocruz, então, em 2003. A autora inicia o texto trazendo alguns conceitos que eu também gosto bastante de trabalhar quando eu vou fazer meus resumos, então eu vou começar aqui a entrar agora essa explicação do texto para vocês, tá? Ela começa conceituando o que é promoção, tá? Para a gente fazer depois no final uma distinção entre promoção e prevenção. A promoção, segundo a Dina, então, é um conceito tradicional que foi definido por Leville e Clark em 1976 como um dos elementos do nível primário de atenção em medicina preventiva, tá? E por que teve essa motivação, então, de se aprofundar a questão da promoção e começar a elaborar práticas, né, nesse sentido? Foi a necessidade que se deu de controlar os custos demasiadamente crescentes da assistência médica, tá? Então, de alguma forma, para trabalhar essa questão de prevenir certas doenças, né, de promover saúde num sentido amplo, tá? E o contexto que se deu esse desenvolvimento foram as sociedades capitalistas neoliberais, tá? E um outro eixo importante é que princípio, então, de autonomia estaria norteando a questão da promoção de saúde nessas sociedades, tá? Nós vamos ter agora uma distinção de duas correntes. A primeira perspectiva conservadora e a segunda progressista, tá? Então a primeira vai trabalhar, a conservadora, com o sentido de fortalecer a ideia de autonomia dos sujeitos e dos grupos sociais, conformando os sujeitos para exercer uma autonomia regulada, estimulando a livre escolha segundo uma lógica de mercado, tá? E por troca, então, de produtos e de afazeres, através principalmente da questão monetária, tá? No segundo, na progressista, então, vai ressaltar a elaboração de políticas públicas intersetoriais voltadas à melhoria da qualidade de vida das populações no geral, tá? Avançando, então, mais um pouco, ela vai trazer um conceito, uma questão nuclear, então, dessa dificuldade de distinguir entre os dois conceitos, tá? Prevenção e promoção em saúde, que vão estar relacionados a uma questão nuclear, então, que ela traz a própria emergência da medicina moderna e da saúde pública. O porquê desse contexto, o porquê dessa dificuldade? Ela traz que é por causa do desenvolvimento da racionalidade científica de forma demasiada, tá? Então exerceu significativo poder no sentido de construir representações da realidade que nos cerca, mas sem levar em conta a consciência desses limites concretos entre saúde e doença, construção mental e o adoecer. Então esses limites se dariam de alguma forma de maneira mais filosófica, né? Seria justamente atribuir a questão subjetiva do processo, o que seria então o processo de adoecer, o processo de se curar,
que ela vai aprofundar de uma maneira interessante, porque passa por um viés subjetivo e individual. Então também vai se valer dessa dificuldade de se colocar em palavras questões que são tão individuais, tá? E tão únicas, que é o processo de adoecer na atualidade, tá? Então, para problematizar o campo da saúde pública atual, não se trata de propor apenas conceitos e modelos científicos mais inclusivos e complexos, mas de construir discursos e práticas que estabeleçam uma nova relação com qualquer conhecimento científico, que ainda circunscrevem-se a partir de conceitos objetivos, não de saúde, mas de doença, tá? Se a gente pegar o discurso biomédico atual, ele se volta praticamente para a questão da doença no sentido de, daquilo que é habitual a nós, né? Então, saúde não seria apenas essa ausência de doença, né? A gente está aqui aprofundando e pensando a saúde num sentido amplo, tá? De aprofundar as práticas também no campo da saúde. Eu vou dar um exemplo agora, então, de uma prática que eu elaborei, tá? Justamente com esse grupo de estudo e também do curso de Ciência, Arte e Cultura na Saúde, que foi o aprofundamento da minha monografia chamada Música como Promoção de Saúde, tá? Então, através de todo esse arcabouço teórico que eu estou falando aqui para vocês, no sentido, o que é saúde, como a gente pode trabalhar com sentido ampliado de saúde, nós criamos uma oficina, tá? Denominada Oficina de Linguagem Musical Dialógica, que tem como referência o educador musical Luiz Carlos Tcheco, e nós levamos essa oficina para um público amplo na expedição de 2017 em Manguinhos, em que os alunos estavam se preparando para virarem agentes comunitários de saúde pública na prevenção do AIDS. Então a gente uniu, né, a ciência e a arte através de exercícios de sensibilização, usando a ferramenta da música, tá? Através de exercícios da educação musical e da musicoterapia, tá? E o nosso projeto, então, tem uma tríade, né, que conecta ele no momento que a gente vai para a prática, tá? A gente fala sobre a promoção de saúde, que eu estou trazendo aqui para vocês. A gente fala sobre pesquisa em arte, e o terceiro elemento que a gente coloca é uma linguagem artística, que nesse caso foi a música, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês colocam aí no comentário. Posso estar disponibilizando alguns materiais que eu tenho de vídeo e tudo. E foi muito interessante o resultado. A gente teve resultados incríveis, que é justamente tensionar essa relação do discurso científico, né, através de diferentes linguagens, que a gente pode se valer da arte, né, da política e da filosofia. Mas nesse caso, então, a gente uniu nesse tripé que eu falei, tá? Promoção de saúde, que a gente traz aspectos filosóficos, explicando para os alunos de uma abordagem de educação popular, uma maneira bem ampla, para eles entenderem o que significa saúde para eles, tá? No primeiro momento. No segundo momento, a gente pesquisa, né, através de uma linguagem, pesquisa baseada em arte. E no terceiro momento, então, aspectos da música, tá? Esse foi o nosso tripé. Só para exemplificar aqui uma questão prática sobre o que eu estou discursando para vocês. Nós podemos, então, aprofundar que o pensamento científico moderno tendeu à redução, colocando para si o desafio de alcançar o máximo da precisão e objetividade por meio da tradução dos acontecimentos em esquemas abstratos, calculáveis e demonstráveis. E aí a autora traça uma dualidade aí do pensamento humano através do que ela chama de estritamento ou abertura de fronteiras, né? Que a especialidade, então, para ela seria focar num determinado assunto, e nós também trazemos como experiência, tá, no ato de pensar, essa possibilidade de abertura de fronteiras, tá? E pensar justamente, então, não nesse choque, né, mas nessa tensão de diferentes linguagens podendo contribuir para algo novo, né, no campo da saúde, como foi esse exemplo que eu citei
de ciência e arte, então dialogando para construir uma nova epistemologia que a gente chama de art science ou ciência e arte, tá? Aproximando então a questão da complexidade em saúde que ela também traz, então surgiu na discussão científica como possibilidade de explicar a realidade ou sistemas vivos mediante modelos que buscam não só descrever os elementos dos objetos, mas principalmente as relações que se estabelecem entre eles. E essa questão da complexidade contrapõe-se aos princípios cartesianos que nós temos, tá? A filosofia de fragmentação do conhecimento e dicotomia das dualidades, que o Descartes então trouxe em 1873, e propõe uma nova visão, a visão holística dessas tensões, sempre dialogando de uma maneira a construir algo novo, tá? Como eu falei anteriormente, então, saúde e doença são experiências singulares e subjetivas, tá? De cada um consigo próprio ou com o entorno. Então, tendo a construção de qualquer modelo como inevitavelmente redutora, que tem a objetividade como diretriz, como, por exemplo, no discurso biomédico. Então, como é difícil, né, conceituar essa questão de saúde e doença, né? Eu tenho ido a um grupo de estudo também chamado Humanidade na Saúde, de diferentes médicos. Eles citaram a semana passada justamente essa dificuldade de descrever o que é essa relação médico-paciente, né? E eu também, como musicoterapeuta e psicanalista clínico, percebo que é algo único e indizível, porque se dá através de duas subjetividades em conjunto, que se constrói através de relação um terceiro elemento. Então, essa questão da complexidade é muito bacana para a gente estar aprofundando e pensando nas relações não só da saúde, mas nas relações humanas em geral, né? Dentro do aspecto da saúde, mas o que é esse aspecto de se relacionar com o outro, tá? A autora então continua aprofundando essa questão da saúde e adoecer, que ela vê como formas pelas quais a vida se manifesta, um não diferente da outra. Corresponde a experiências singulares e subjetivas, impossíveis de serem reconhecidas e significadas integralmente pela palavra, tá? Então nós temos aqui essa tensão, né? Porque justamente é por intermédio da palavra que o doente expressa seu mal-estar, né? E da mesma forma que o médico dá significação às queixas ou profissional da saúde do paciente. É na relação entre a ocorrência do fenômeno concreto do adoecer, a palavra do paciente e a do profissional de saúde que ocorre essa tensão. Esta situa-se entre a subjetividade da experiência da doença e a objetividade dos conceitos que lhe dão sentido e propõe intervenções para lidar com semelhante vivência. Então a gente parte desse pressuposto que, por mais que o conceito científico tenha potencial explicativo, não é capaz de representar a realidade complexa como foi descrita aqui. Então, não caberia, portanto, questionar o pensamento científico por ser limitado e redutor, mas sim criticar o ponto de vista que nega o limite da construção científica. O que quer dizer com isso? Ver a ciência como verdade única, né, ou como dogma irrefutável, tá? A gente pode trabalhar nesse sentido o conceito de Deleuze e Guattari em 80 de rizoma, tá? Então, que as relações vão se dar através de redes, não vai ser apenas um discurso que vai orientar essa relação médico-paciente, tá? Se a gente for aprofundando, nós vamos ver que a gente vai se aproximar cada vez mais dessa complexidade que a autora traz, e as relações, então, como vistas de forma como redes, ao invés de ver a coisa estanque, tá? Mas uma figura de um caule entranhado, ao invés de ser apenas um galho, né? De forma simples, tá? Então, nesse sentido, enfatiza-se a necessidade de redimensionar os limites da ciência, revalorizando e ampliando a interação com outras formas legítimas de apreensão da realidade. Então a gente pode aproximar aqui outras disciplinas, tá? Para se produzir algo diferente de que apenas essa visão, né, reducionista da ciência como forma única de saber. A gente pode aproximar a filosofia, a arte e a política, então, para
construir essa epistemologia e pensar nesse campo de forma distinta.